Olá, nono ano. Vamos lá? Fala aí, pessoal. Bom, nossa aula de hoje a gente vai estar dando continuidade aí ao tema principal, que a gente está falando sobre globalização, e passamos para a etapa de ver os efeitos da globalização, né? Quais os efeitos que a globalização traz. Vimos o início da globalização, vimos como é que ela funciona, né? Baseado em quê? Suas principais características, e vimos alguns efeitos dela, como a empregabilidade, a questão da perda de emprego por alguns motivos que estão relacionados à globalização, a precarização, né, de alguns empregos por causa também como um efeito aí da globalização. E agora a gente vai ver a dinâmica da população no mundo por causa da globalização ou no período da globalização. A gente falou dos fluxos, né? Tem fluxo de mercadorias, fluxo de capitais, fluxo de pessoas, e esse fluxo de pessoas é o que a gente chama aí da dinâmica populacional pelo globo terrestre, né? E é uma dinâmica populacional globalizada, né? Onde funciona aí tentando entender todos os espaços do globo terrestre. Vamos lá para a nossa página 390, que a gente vai acompanhar aí a leitura do livro, e à medida que for passando o livro, a gente vai explicando aí o que se destaca. Então vamos lá. Como ocorre esse fluxo, como ocorre essa dinâmica populacional, né? O que a gente tem para aprender que está relacionado aí a essa globalização? Então, dinâmica populacional e globalização. Ainda que pareçam recentes, as migrações populacionais não são fenômenos que se restringem ao atual mundo globalizado. Desde a dispersão humana pela superfície terrestre, a humanidade desloca-se constantemente para os mais diferentes lugares por diferentes motivações. Observando os mapas a seguir, podemos perceber que os vários movimentos de pessoas entre os mais diversos lugares do mundo ainda ocorrem, mas houve uma inversão na direção desses fluxos entre os continentes. Também é possível observar uma ampliação desses movimentos populacionais internamente, ou seja, dentro de cada um dos continentes. Ok? Então vamos aí, pelo que a gente leu agora, o que a gente tira de conclusão é que essa dinâmica populacional, né, esse fluxo, esse deslocamento da população é algo antigo, não é algo novo, mas obviamente a gente sabe que a globalização ela intensificou essa dinâmica, e a gente está tentando entender a característica nesse período, né? A gente tem aí esse mapa, mostrando aí uma dinâmica da população, e como faz parte da nossa atividade, a gente precisa aprender a ler o mapa e identificar os principais fatores aí que te ajuda a fazer a leitura desse mapa. Então, a gente vê o tema, né, movimento migratório. Qual o período? Entre 1830 e 1914. A gente vai lá na legenda, que é esse quadradinho aqui de referências, onde a gente vê que cada grossura aqui de seta representa uma quantidade de pessoas e o que eles estão se referindo, né? Essas bolas aqui, ó, também, ó. Região ou país imigrante, está meio marrom, e o que está verde, região ou país de emigração. Então, lembrando a vocês aí que já estudaram isso, imigrantes, né, com I, está se referindo àqueles que chegam em uma terra diferente, e emigrante com E está se referindo a quem sai da sua terra de origem. Então, tem todas essas referências para você entender esse mapa que está tratando aí dos fluxos migratórios permanentes. Então, a gente tem aqui no centro do mapa a Europa, e está mostrando a relação da Europa com outros lugares do mundo, né? A seta aqui, ó, da Europa, vai uma grande quantidade de pessoas aqui para os Estados Unidos, e vai para outros lugares, como Sibéria, Canadá, né?
Deixa eu apagar aqui essa marca para a gente visualizar direito as setas. Então, aqui vai para a Sibéria, Canadá, Estados Unidos, Antilhas, Brasil, Argentina. Todos eles mantêm um fluxo com a Europa, né? África do Sul também é um local que o continente africano todo aqui, mas a gente tem ali a destaque a África do Sul. E a gente tem aqui da Índia para a África do Sul também, a gente tem da China para os Estados Unidos, a gente tem da Europa para a Austrália, para a Nova Zelândia. Então, esse fluxo ocorre, vou apagar de novo aqui para a gente visualizar, o local que ocorre, que conecta aí o maior fluxo, que gera o maior fluxo, a gente vê pela seta aqui, a mais grossa que está sendo apresentada é entre Estados Unidos e Europa. Os outros têm uma menor quantidade aí, que mostra que o fluxo de imigrantes permanentes, a maioria deles, está batendo aí de 100 mil a 500 mil, enquanto que entre a Europa e os Estados Unidos está batendo de 500 mil a 700 mil. É como ocorre. Lembrando que o verde mostra fluxo de imigrante, ou seja, da onde sai. Da Europa é o local que sai um grande número de pessoas, que a bola está verde, né, como está aqui na legenda embaixo. E da China também sai um grande número de imigrantes em direção aos Estados Unidos. E da Índia também sai um grande número de imigrantes indo em direção à África do Sul. Ok? A África do Sul também é de receber. Ela está apresentando uma cor marrom, como está aqui na legenda, que é dos imigrantes. Então, imigrante recebe, emigrante são aqueles de onde sai, né? Então, a gente está vendo aí um pouquinho do fluxo, que está mostrando aí o período entre 1830 e 1914. Agora, vamos seguir aqui a nossa leitura. Agora, já o movimento migratório em 2008. Ali a gente estava vendo final do século XIX, vamos voltar o mapa aqui, ó. Final do século. Final não, né? O século XIX como um todo, né? Porque foi no início, 1830, e aqui o início do século XX. Esse é o período que está acontecendo daquela maneira ali. Já em 2008, que é o século XXI, olha o fluxo como se apresenta, né? Não existe uma diferença muito grande, aqui só está mostrando mais o fluxo, né? E claro que tem lugares que tem vários fluxos e apresenta uma quantidade maior de linhas aí para mostrar que tem um fluxo vindo de várias pontas, né? De vários pontos. Então aqui, ó, os Estados Unidos recebem um grande número de pessoas, tanto aqui da América Central como da América do Sul e de outros lugares da Europa que vem aqui entre Canadá e Estados Unidos. E a Europa continua com um fluxo muito grande, né? Agora com a África e com alguns países da Ásia, fluxo grande ainda, e também ainda com os Estados Unidos, com os Estados Unidos e o Canadá. O fluxo continua, aumentou para alguns dos lugares que não apresentavam essas características de fluxo de pessoas, né? Como a gente está vendo aqui, ó, a Oceania. Na verdade, aqui é a Oceania, mas eles estão apontando aqui para os Estados Unidos. Tem aqui escrito. Então, sai do Japão e vai para os Estados Unidos, sai da China, vai para os Estados Unidos, sai da Coreia, vai para os Estados Unidos, sai aqui, ó, da Índia, vai para os Estados Unidos, sai aqui da região do sudeste da Ásia, né, onde tem o Vietnã, Bangladesh, essas regiões aí que acaba indo pessoas aqui em direção aos Estados Unidos, que é um local que atrai um número muito grande de migrantes, né? Então, o fluxo, ele continua acontecendo, ele está acontecendo um pouquinho diferente do século anterior, mas ainda continua acontecendo, e agora conectando aí em outros lugares, né? Com outros lugares. Vamos seguir. Dentro dessa linha de fluxo aí que a gente está vendo, e de migrações, a gente vai ver algumas migrações que estão destacadas no livro para a gente ver. Vamos ler aqui esse trechinho aqui para terminar.
Se antes a Europa dispersava pessoas pelo mundo, agora ela e a América do Norte atraem imigrantes do restante do planeta. Em ambos os casos, a principal motivação para esses movimentos é o fator econômico. Nas páginas seguintes, vamos estudar mais sobre esses diferentes fluxos populacionais. Então, aqui no texto, eles estão destacando, vou aumentar aqui a imagem para você ver que a seta, ó, ela está mostrando a vinda também, né? O fluxo dela acontece com vários outros lugares, mas ela também, ó, corresponde à chegada de pessoas de outro lugar, já que no século anterior ela apenas dispersava, as pessoas saíam da Europa e iam para outro lugar. Agora algumas pessoas também estão indo para a Europa e a Europa está atraindo a população de várias regiões do planeta. É só um dos exemplos da diferença aí entre esses dois mapas. Agora vamos ver aqui os tipos de migrações, né? Alguns deles. Um deles é chamado de fluxo de trabalhadores. Ele é denominado aí fuga de cérebro, né? Ele ocorre de que maneira? É caracterizado pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados provenientes de países subdesenvolvidos, né? Que buscam melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos. Então, a fuga de cérebro ocorre quando alguns trabalhadores altamente qualificados saem normalmente de países subdesenvolvidos e vão em direção aos países desenvolvidos, porque eles estão em busca de melhores condições de trabalho. E às vezes esses países subdesenvolvidos não têm essa condição de trabalho. Vamos para o próximo. Ó, a gente tem a migração também religiosa, né? Essa aqui já é por motivo, um outro fator que motiva o deslocamento de pessoas pelo mundo é a religião. As migrações religiosas também são chamadas de peregrinações. E na maioria das vezes são deslocamentos temporários. Desde o início da história da humanidade, esse tipo de migração tem sido um fenômeno bastante comum. Atualmente, vários lugares são considerados sagrados por diferentes religiões. Então, eles normalmente fazem esse deslocamento para visitar alguma cidade sagrada, algum templo que seja um destaque dentro da religião de cada um, ou uma cidade que seja considerada aí um destaque ou um atrativo para que venham pessoas para fazer essa visita e manifestar sua fé ou fazer alguma homenagem que seja de cunho religioso, e eles fazem esses movimentos. Ela normalmente é temporária, ok? É um deslocamento classificado como temporário, migração religiosa. Um exemplo é a cidade de Meca, né, na Arábia Saudita, considerado centro religioso do islamismo, onde viveu durante grande parte da vida seu principal profeta, que é o Maomé. Os muçulmanos, seguidores do islamismo, devem visitar a cidade pelo menos uma vez na vida e fazer suas orações diárias com o corpo voltado em direção a ela, independente do local do mundo onde estejam. Então, ela, além de ela atrair as pessoas para lá, ela também tem um movimento religioso, né, um ato religioso em relação a ela, né, que é eles fazerem suas orações voltado para lá. E muita gente vai a essa cidade como uma cidade santa da religião deles. Então, esse deslocamento ocorre por vários motivos, né? Não é só essa cidade que é religiosa, a gente tem outras cidades no mundo religiosas, como a gente tem o Vaticano, que apresenta aí uma característica religiosa, e as pessoas normalmente vão visitar lá. E temos outras cidades, a gente tem Jerusalém, que também é considerada aí sagrada ou importante como berço das três principais religiões monoteístas do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Jerusalém é importante para essas três religiões e as pessoas dessas religiões normalmente vão fazer essa visita a essa cidade.
Então, são migrações religiosas aí que marca esse fluxo de pessoas no mundo. Vamos lá para o próximo. Próximo tipo de migração que a gente tem é essa imagem aí, está mostrando a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e Aparecida, em São Paulo. Essa imagem de Aparecida, né, 2017, é considerada aí pela religião católica uma área importante, né, um grande destaque aí, e que ocorre uma grande peregrinação, principalmente na data em que comemora a padroeira, e que está nessa cidade aí como principal ponto de referência. A padroeira, é por isso o nome também Aparecida, e milhares de pessoas vão a essa cidade para fazer essa visita por motivo religioso. Então, isso é uma migração religiosa, isso é o que gera aí uma migração religiosa. Né? Então, o outro tipo de migração e fluxo de pessoas que a gente tem são as migrações de refugiados, né? Existem migrações que são espontâneas por vontade, existem migrações que são forçadas, e depois a gente vai ver isso, mas existem as migrações de refugiados, que eles são obrigados a sair de onde estão e eles procuram abrigo em outros países. Os refugiados são pessoas que estão legalizadas em outros países por motivo de algum problema grave, né, que tenha comprometido a vida desses cidadãos, que eles são obrigados a procurar abrigo em outros países. E aí, ao chegar em outros países, eles ganham a qualidade de refugiados quando eles conseguem comprovar que saíram desse país por motivo grave e de risco social para aquelas pessoas que estavam naquela região. E aí, que estavam naquele país, né? Então, eles conseguem provar e eles entram como refugiados e encontram abrigo nesse novo país. Então, o que são refugiados? São migrantes internacionais deslocados forçadamente por motivos políticos, como guerra, perseguições por rivalidade étnica ou religiosas, disputa pelo poder, entre outros. Né? Quando tem um problema socialmente comprovado, quando tem um problema grave que corre o risco social e esse risco é grave e eles conseguem comprovar isso, eles conseguem esse abrigo no outro país, conseguindo se organizar, se legalizar, ganhar suporte de sobrevivência, e eles entram de maneira legal em outros países, ok? Então, refugiados, e isso tem que ser por motivos como motivo de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição étnica, quando é uma crise econômica que põe em risco a vida desses cidadãos, então eles têm esse direito de entrar na qualidade de refugiado em outros países. Vamos ver o que a gente tem os refugiados aqui ambientais. Refugiados ambientais são grupos humanos que se deslocam por causa de desastres naturais ou desequilíbrios ambientais, como enchentes, inundações causadas por grandes obras e acidentes com componentes nucleares, terremotos entre áreas em processo de desertificação, entre outros. Então, a gente tem esses tipos de deslocamento aí, né? Os refugiados, as migrações religiosas e a fuga de cérebros. São tipos de migrações que estão aí relacionados à globalização e que aumentam também com a questão da globalização, né? Então, a gente, lembrando aí para vocês que nossas atividades, faz parte da nossa atividade, a questão da fuga de cérebro, a questão dos refugiados, né? Que tem os refugiados de forma geral e tem os refugiados ambientais. Refugiados, eles têm que ter sido deslocados do seu local de origem por um motivo grave, que seja comprovado, seja ele perseguição política, perseguição religiosa, perseguição étnica, e também os refugiados ambientais, que são grupos humanos que se deslocam por desastres ambientais, desequilíbrios ambientais, como enchentes, acidentes com componentes nucleares, terremotos e por aí vai.
E o outro motivo seria a fuga de cérebro, quando vão procurar melhores condições em países mais desenvolvidos. Ok? Então vamos lá, nossas questões serão feitas em cima dessas perguntas e que vocês respondam bem aí. Até a próxima aula. Ok?